Pai, nós te louvamos, glorificamos teu nome por nos dar a oportunidade de estar aqui para ouvir a tua palavra que é viva e eficaz, essa palavra que trata conosco no mais íntimo do nosso ser. Senhor, nos dá a revelação, o entendimento, a compreensão, Senhor, da tua palavra hoje. Que assim seja. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, diz assim a palavra de Deus, 1 Reis 19, nós vamos ler o 9 e o 10, diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. Hoje a palavra do Senhor vem a nós aqui, irmãos. Assim, o que você está fazendo aí, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Se prepare para a cirurgia de Deus hoje, em nome de Jesus. Eu falei sexta-feira, né, que era a preparação para a cirurgia de hoje. Elias, ele foi um dos maiores homens de Deus da Bíblia. Do Antigo Testamento nem se fala, né? Ele operou muitos milagres em nome de Deus. Deus usou muito ele. Nós vemos Elias, e todos nós, quando nós pensamos no nome Elias, nós lembramos dos milagres, nós lembramos da vitória contra os profetas de Baal, nós lembramos só de coisa boa quando a gente lembra de Elias. Alguns dias atrás aqui eu falei de 2 livros, acho que não sei se foi para um grupo de irmãos ou num culto. Nós temos um livro, Heróis da Fé, que mostra a fé desses irmãos, a fé desses homens de Deus. Mas nós temos um que se chama, se não me engano, Generais da Fé, que mostram as debilidades deles e a maneira que Deus usava eles. Muitas vezes nós vemos só Deus usando as pessoas, mas esquecemos que também são seres humanos. E esse livro Generais da Fé mostra como Deus pode usar alguém, mesmo nas suas imperfeições. Então você está aqui num culto onde não tem ninguém perfeito aqui, a não ser Jesus Cristo. Mas é aí que está a graça de Deus, e é aí que está o milagre de Deus. É que Deus usa quem Ele quer e da maneira que Ele quiser. E como nós vemos Elias, e nós lembramos de milagres, lembramos dos profetas de Baal, agora nós vemos Elias escondido numa caverna. Ele se esconde numa caverna, e Deus vai lá e pergunta para ele: o que você faz aí? Aí não é o teu lugar. Se você ler uns versículos antes, você vai ver que Elias, ele pede a morte. Ele diz assim no versículo 4: e entrou no deserto caminho de um dia, chegou a um pé de giesta, se sentou debaixo dele e orou, pedindo a morte. Ele diz assim, a oração dele: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Quem ora pedindo morte? A maioria de nós, todos nós oramos pedindo vida. Nós oramos por vida, nós oramos por saúde, nós oramos por coisa boa. Elias ora pedindo vida. O tema da mensagem hoje, irmãos, é vencendo a autopiedade. Então nós vamos falar aqui sobre autopiedade, autocomiseração, ou, como diz o dicionário, coitadismo. Elias, ele chega num momento da vida dele que ele pede a morte, e ele também se esconde numa caverna. Tem muitas pessoas que elas pedem morte, ou elas estão querendo morrer, ou elas estão querendo se esconder. Você conhece alguém assim, que ou quer morrer, ou quer se esconder? Nós estamos no mês de setembro, onde é o mês de combate ao suicídio. E nós vemos muito isso, pessoas que querem se esconder, ou pessoas que querem morrer. Elias queria os dois. Agora, o mais interessante é que Deus tinha usado ele para operar grandes milagres. E agora, quando Jezabel ameaça ele vai para o deserto, pede a morte, se esconde por causa de uma ameaça. Você entende que Deus já tinha feito muita coisa boa na vida dele, irmãos, muitos milagres. Deus tinha usado ele.
Milagre que não tinha acontecido ainda na vida de ninguém, através da vida dele estava acontecendo. Mas agora parece que ele tinha esquecido tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele. E agora, porque uma mulher ameaça ele quer desistir de tudo, ele pede a morte, ele se esconde por causa de uma ameaça. E a frase dele do versículo 10, olha, coloca para nós aqui, Jeff, olha o que ele diz. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os profetas à espada, e eu sou o único que sobrou. Ele diz assim: parece que eu estou fazendo e nada está adiantando. Parece que eu estou fazendo tanta coisa no reino de Deus, na obra de Deus, mas parece que nada está adiantando. Esse sentimento que Elias estava passando é um sentimento que muitos irmãos, inclusive na igreja, passam, que muitas pessoas passam. Semana passada nós falamos sobre complexo de inferioridade. Hoje sobre a autocomiseração, a autopiedade. Nós temos que ter autocompaixão de nós. Como nós temos compaixão das outras pessoas, nós temos que ter compaixão de nós também. Saber o nosso limite de dores, de sofrimento, e buscar ajuda para isso. É autocompaixão. Mas não autocomiseração, não autopiedade. Não pensar que eu sou um coitadinho. Elias está dizendo: olha, nada está adiantando, coitado de mim. Irmãos, antes Deus tinha operado milagre na vida dele, agora esse sentimento o abate, ele pede a morte, esse sentimento o abate e ele se esconde. Olha algumas características da autopiedade. A autopiedade, ou autocomiseração, ou começar a se achar um coitado, ela produz a desistência do trabalho em grupo. Você vê Elias aqui com um grupo de pessoas ou sozinho? Sozinho. Deus mandou ele? Não. Ele foi para o deserto. Quando eu começo a pensar que eu sou um coitado, quando eu começo a pensar que ninguém me ama, que ninguém me quer, que ninguém me dá atenção, que ninguém gosta de mim, quando eu começo a pensar desse jeito, essa pessoa, ela entra num processo de autopiedade, autocomiseração, pensando que ninguém ama ela, e a atitude dela não é estar em grupo, a atitude dela é se isolar. Ela se isola, isso é o que provoca esse sentimento de autopiedade. Ela se isola, ela quer ficar só. Ao ficar focado nessa ferida, essa pessoa ela só vê a sua dor e ela esquece do grupo. Essa pessoa que sofre de autopiedade, ela esquece do grupo, do sentimento dos outros, das dores dos outros, dos problemas dos outros, e ela foca agora na própria dor dela. Ela só quer que a dor dela seja resolvida, ela não quer saber da dor dos outros. E nós, como filhos de Deus, sabemos que quando a gente está estendendo a mão para alguém, mesmo passando dificuldades, nós estamos estendendo a mão para alguém, Deus está cuidando da nossa dificuldade e daquele que nós estamos ajudando. Então esse sentimento de autopiedade, ele isola, ele faz eu olhar só para minhas dores, centralizo todas as emoções em mim mesmo, e há uma neurose, irmãos. Olha só, a pessoa fica neurótica por rejeição. Ela é neurótica, ela acha que ninguém mais ama ela, que ninguém mais gosta dela, que ninguém se preocupa com ela. Geralmente ela tende a querer a atenção para si, usando meios e formas para chamar a atenção. Esse sentimento faz com que a pessoa pense que ninguém ama ela, e ela procura algum meio para chamar a atenção. Alguém tem que me ver, porque ela pensa que ninguém ama ela. Ninguém amava Elias? Não, ele era amado. Ele estava sozinho? Ele pensava que estava. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que tinha outros profetas vivos, homens de Deus vivos. Mas esse sentimento de autopiedade faz pensar que está sozinho na missão, faz pensar que está sozinho no mundo, faz pensar que está sozinho nos problemas, porque é um sentimento de autopiedade, é um sentimento de também de egocentrismo, olhar para si mesmo apenas e ver apenas a sua dor.
está sempre exigindo atenção. Mas quando alguém dá atenção, ele diz assim: só pode que alguém pediu para conversar comigo. A pessoa reclama e diz assim: ninguém me liga, ninguém me visita. Mas quando alguém liga para ela, diz assim: alguém pediu para ligar, só pode, que ninguém gosta de mim. Só pode que alguém mandou visitar, porque não pode, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Esse sentimento tem estado muito na vida das pessoas, na vida da igreja às vezes. Eu sempre digo que a comunhão não começa no outro, a comunhão começa em mim. Eu não tenho que esperar que tenham comunhão comigo. Jesus, o próprio Deus, quando restaurou a comunhão comigo e com você, Ele veio, Jesus veio. A palavra de Deus diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça em Jesus veio. O próprio Deus veio restaurar a comunhão. Quem restaura a comunhão é eu indo. Não existe comunhão isolada. Esse sentimento de autopiedade é como qualquer outra droga ou vício. Por quê? Porque ela é usada como um escape. Elias sentiu tanto medo. Ele não teve medo dos profetas de Baal. Ele não teve, ele orou e Deus respondeu ele. E a gente diz: meu Deus, olha só, o cara fez um altar, o cara venceu todos os profetas sozinho, humanamente falando, só com Deus. Venceu todos, mas agora Jezabel ameaça e ele foge. Tem momentos na nossa vida que a gente sabe que se a gente olhar para trás, a gente pode ver a mão de Deus agindo em muita coisa na nossa vida. Quantos milagres Deus já fez ontem, quantos milagres Deus já fez no nosso passado. Mas chega a tempos na nossa vida que parece que a gente esquece de quem Deus é e como Deus andou conosco até aqui. E esse sentimento de autopiedade faz nós não percebermos que Deus ainda está conosco, e que Deus ainda vai estar amanhã conosco. Não importa o que nós viemos passar, muitas vezes Deus não impede que a gente passe, mas o milagre e a graça de Deus não está em impedir que a gente passe. O milagre e a graça de Deus está em que Deus, no momento da dificuldade, passa junto com a gente, anda junto com a gente. Então, irmãos, eu e você temos que saber que o mesmo Deus que esteve ontem conosco, nos dando vitória, é o mesmo Deus que está hoje conosco, e é o mesmo Deus que vai estar amanhã conosco. Elias parece que naquele momento ele esquece de todas essas coisas, esquece da mão de Deus, da obra de Deus, esquece que ele precisa avançar. Deus chega para ele quando ele pede a morte, e Deus dá para ele comida. Ele levanta e caminha, porque Deus sempre vem nos restaurar e nos levantar para a gente continuar. Mas ele caminha e ele entra numa caverna. Deus chega lá e diz: não é para te viver e se esconder. Ele queria morrer, diz: não é para morrer, é para viver. Aí ele se esconde. Deus chega lá na caverna e diz: olha, não é para se esconder, é para aparecer, você tem que avançar. Eu não chamei você para parar, é para você avançar. Você não tem que parar, é para avançar. A autopiedade faz eu parar, desistir, retroceder. Mas você vai ver aqui hoje como que eu posso continuar avançando, como que eu posso chegar onde Deus quer que eu chegue. Elias queria ficar ali e morrer, mas Deus queria que ele ficasse e morresse? Não, Deus queria que ele continuasse caminhando. Então Deus deu força para ele. Elias entra na caverna. Deus queria que ele ficasse na caverna? Não. Então Deus vai lá e acorda Elias e diz: olha, o que você está fazendo aí? Não é para você estar aí. Eu quero dizer para você também, irmão, se você tem algum sentimento parecido com esse, a palavra de Deus está falando para mim e para você hoje. Não é para você estar aí, é para você estar no centro da vontade de Deus. Como que a gente vence essas coisas? Como que nós vencemos? Porque às vezes você pode olhar para mim e dizer assim: se o pastor está pregando isso, é porque ele é fera, ele consegue passar isso. Não, eu como você, eu preciso da ajuda dos irmãos, eu preciso da ajuda da família, eu preciso da ajuda de Deus. Todos nós aqui precisamos dessa palavra hoje, porque nós vamos passar momentos na nossa vida em que parece que os nossos sentimentos estão falando mais alto do que o poder de Deus na nossa vida.
Parece que as nossas emoções estão falando mais alto do que o poder de Deus na nossa vida. Mas Deus sempre faz alguma coisa para nos acordar, para nos despertar, para a gente continuar. Quem sabe hoje é o despertamento seu. Quem sabe hoje Deus está acordando você aqui. Muitas pessoas, irmãos, olha só, essa autopiedade, ela chega a um ponto que as pessoas oram. Elas oram se vitimizando. Elas oram pensando que são coitadas. Elas oram de uma posição de fracassado. Você sabia que a maioria dos cristãos, por não conhecer o evangelho da graça de Deus, o amor de Deus, no momento da oração, quando eles oram, a maioria dos cristãos, eles não oram por saber que Deus está com eles, não choram por saber que Deus está com eles, mas eles choram por pensar que eles não vão conseguir, e eles entram num clamor desenfreado a Deus para que Deus os atenda. Eles pensam que clamar e mostrar para Deus que há sofrimento na vida deles vai fazer com que Deus tenha misericórdia ou dó deles. Deus não olha para essas coisas. Deus olha para ver se eu creio nele. Digo, eu creio, Pai. Eu creio que em momentos difíceis o Senhor é o meu Pai. Eu creio que nos momentos difíceis o Senhor está me orientando. O Senhor vai usar alguém para me ajudar. O Senhor vai me estender a mão. Eu creio que eu estou no Senhor. Então tem gente que ora com essa autocomiseração, com essa autopiedade. Por que a pessoa ora com autopiedade? Porque ela está olhando para as fraquezas dela. Ela está olhando para as debilidades dela. Irmãos, o Evangelho não chama eu e você para olhar para as nossas fraquezas. Hebreus diz assim: com os nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. Porque se você veio aqui hoje e você ficar olhando para as suas fraquezas, essa palavra não vai adiantar para você. Que essa palavra é para alinhar os teus olhos em Jesus e não nas suas fraquezas. Olhar os teus olhos em Cristo, olhar os teus olhos na obra do Calvário, olhar os teus olhos na obra consumada, alinhar os teus olhos para aquilo que Jesus já fez. Você está esperando que Jesus faça? Jesus já fez. Na cruz ele fez uma obra completa, e ele diz assim: agora vocês são mais que vencedores. Olha só, irmãos. Então, se eu olhar para as minhas fraquezas, para as traições que eu recebi, porque eu fui abandonado, não, se eu olhar para essas coisas, nós não vamos conseguir, irmãos, nós não vamos conseguir enfrentar os momentos difíceis da nossa vida. Jesus chama eu e você aqui hoje, porque Ele quer ajudar eu e você a enfrentar esse momento. Quem sabe você vai passar alguma coisa daqui a uma semana, daqui a um mês. Quem sabe você vai passar algum momento difícil. Na hora que você passar, o Espírito Santo vai ajudar você. Porque a partir de hoje você vai aprender aqui. Eu vou mostrar para você 3 coisas importantes para você vencer esse sentimento quando ele chega. Se você pensa que não é amado, se você pensa que você deve para Deus, se você pensa que você é um fraco, se você pensa qualquer coisa ruim sobre você, Jesus hoje vai sarar isso. E você vai sair daqui sabendo quem você é de verdade. A primeira coisa que eu preciso saber: como que eu vou vencer esse sentimento? A primeira coisa que eu preciso saber está em Efésios 2:6, que diz assim, Efésios 2:6 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A nossa igreja aqui, há uns 2, 3 anos para cá, nós temos aprendido muito sobre isso, a nossa identidade verdadeira. Olha o que diz, irmãos, Efésios 2:6. Deus nos ressuscitará? Nos ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Aonde? Em Cristo Jesus. Qual é a minha posição? Minha posição é que eu estou agora com Jesus. Eu estou nas regiões celestiais em Cristo.
Escute aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer quando vem esse sentimento é tomar minha posição de filho de Deus. Irmão, eu e você precisamos tomar nossa posição de filho, saber quem nós somos. Eu sou filho de Deus. Esse sentimento está vindo para me abater, mas eu estou governando, reinando nas regiões celestiais com Cristo. Esse sentimento está dizendo, eu não sou amado, mas a palavra de Deus diz que Ele me amou primeiro. Esse sentimento está dizendo que eu devo para Deus. Por isso que acontece um monte de coisa ruim, porque eu estou devendo para Deus. Mas a minha posição de filho de Deus está dizendo, eu já fui justificado, e toda carta de dívida contra nós foi rasgada na cruz do Calvário. Aleluia. Uau, aleluia. Uau, oh. Olha só, irmãos, quando eu entendo aonde eu estou, que lugar eu estou no lugar de sofrimento? Não. Isso são as minhas emoções, a minha natureza humana. Mas quando eu olho para a minha posição em Cristo, a minha posição é de filho de Deus. Essa é a minha posição. Então por isso que quando eu oro, eu não oro de uma posição de fracassado. Coitadinho de mim, olha para mim, Senhor, eu sou o vermezinho de Jacó. Não, eu oro de uma posição de filho. Pai, eu sei que eu estou contigo nas regiões celestiais. Nenhum problema é maior que o Senhor, nenhuma dificuldade é maior que o Senhor. Eu sei que eu não estou sozinho. Então quando nós oramos da posição de filho, a oração ela muda. Quando nós tomamos essa posição, esse sentimento de autopiedade, ele desaparece. Porque ao invés de nós ficarmos com autopiedade, nós vamos exercitar compaixão pelas pessoas. Porque eu não vou centralizar a minha dor. A minha dor, eu sei, pela posição que eu tenho em Cristo Jesus, que está sendo cuidada. E eu também tenho autoridade para cuidar disso. E Deus coloca pessoas para me ajudar a cuidar dessa dor. Então por isso eu não fico 24 horas no foco sendo a minha dor. Não, eu posso exercitar compaixão. Enquanto eu estou passando algumas dores, eu posso estar ajudando a curar a dor dos outros. Compaixão. E é aí que você vê o grande milagre de Deus. Você diz assim, como que eu tive uma palavra para dar para alguém se eu estou passando dificuldade? Como é que Deus me usou para ajudar essa pessoa se eu estou passando dificuldade? É aí que vem o milagre. Que Deus diz assim, mas é que não é você. Sou eu em você. Nós ficamos olhando para nós, para a nossa natureza humana, e nós esquecemos do nosso verdadeiro eu. Qual é o meu verdadeiro eu, pastor? Salvo, justo, justificado em Cristo Jesus, filho, não é qualquer filho, é filho amado de Deus. Aleluia. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é tomar a minha posição de filho, assumir. Assuma a sua posição de filho. O fracasso emocional, ele começa quando as minhas palavras e os meus pensamentos começam a ser exercitados fora da posição de filho. Se eu começo a falar e pensar fora da posição que eu tenho de filho de Deus, então eu vou ter palavras e pensamentos de fracasso, palavras e pensamentos negativos, palavras e pensamentos ruins, sentimentos ruins. Agora, se eu tenho a atitude de filho e eu assumo a minha posição de filho, eu vou usar, não importa como estão as coisas, eu vou usar as minhas palavras como palavras de filho de Deus. Eu vou usar os meus pensamentos como pensamentos de filho de Deus. As minhas emoções que estão feridas, machucadas, as minhas emoções que estão, quem sabe, todas distorcidas dentro de mim, eu não vou olhar para isso. Por quê? Porque eu vou assumir a minha posição de filho de Deus. Eu digo para você que nessas 4 noites aqui, quem participa dessas 4 noites aqui, você vai ver como vai ser mais útil para você do que dias de retiro espiritual que as pessoas pagam fortunas para participar. Porque não tem nada místico aqui. Agora repreende o mal do ano passado. Não tem nada dessas coisas. É a palavra de Deus ajudando eu e você a entender quem nós somos. Segunda coisa que eu preciso. Então hoje, irmãos, eu quero convidar você a você ser uma pessoa determinada e dizer assim, hoje eu vou me levantar e vou tomar a minha posição de filho de Deus. Aí o que acontece? Você levanta e continua.
Você não levanta e se entrega para a morte. E você também não entra numa caverna. Você vai levantar e viver o que Deus preparou para você. Aleluia. Levante-se então. As pessoas, elas leem às vezes os textos sagrados, e elas numa má interpretação, elas acham que estão fazendo coisa boa. Por exemplo, a palavra de Deus diz assim: aquele que sai andando e chorando, né, lançando as suas sementes, voltará com seus feixes, né, sorrindo, feliz, celebrando. Só que essas lágrimas não são de autopiedade. A bênção desse texto não é para lágrimas de autopiedade, não é para lágrimas provocadas por si mesmo. Não, a palavra está dizendo, não é para quem está parado, é para quem está chorando e caminhando, é para quem está chorando e semeando. Não é para quem parou a chorar. Você não para a chorar. Filho de Deus não para a chorar. Ele chora, mas continua. Ele chora, mas avança. Porque nenhuma ferida é maior que o Deus dele. Nenhuma ferida é maior que as chagas de Jesus na cruz do Calvário, que o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Momento de chorar não é momento de parar. É momento para saber que Deus está comigo no momento das lágrimas. E dizendo assim: não se preocupe, que quando você voltar, você vai voltar com alegria. Mas tem que continuar. Tem que caminhar. Aleluia, irmãos. Então essa bênção não é para lágrimas provocadas. Não é para autocomiseração, autopiedade. Segunda coisa: encare os tempos difíceis como um aprendizado. Eu vou ler para você aqui Romanos 5, do 3 ao 5. Romanos capítulo 5, do 3 ao 5. Olha o que Paulo fala aos romanos, irmãos. Não só isso, mas também nos gloriamos nas vitórias, nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações, por quê? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança? E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança? E a esperança não decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Nós não temos espírito de autopiedade, nós temos o Espírito Santo. Aleluia. Que negócio é esse de eu pensar e começar a achar que eu sou um coitadinho, que ninguém me ama, ninguém me quer, que eu sou isolado da minha família, que eu sou isolado, não sei mais do que. Não, eu e você temos o Espírito Santo que Deus nos deu, e o seu amor foi derramado. Ele não ficou contando amor, vamos ver o que você merece, não. Ele dispensou, derramou do seu amor em nossos corações. Meu Deus dos céus. Oh meu Deus, isso é maravilhoso, irmãos. Encare as dificuldades, encare os momentos difíceis como aprendizado. Você pode ter ouvido uma mensagem minha aqui que eu falei que Deus, Ele não, é muito pregado nas igrejas que Deus fica provando a gente, né? Quer ver a fé da gente, já pensou? Deus, a gente nunca para pensar, né? Deus me testando toda hora, vamos ver se tu aguenta. Não é Deus que me prova, as provações acontecem na terra, irmão. Isso é daqui do mundo. Agora, eu posso aprender com elas. E toda vez que eu passo por uma, eu não passo sozinho. Porque o Deus que estava lá no deserto com Elias, Ele vive ainda agora comigo. O Deus que estava lá na caverna com Elias, é o Deus que está agora comigo também. Então nenhuma provação eu passo sozinho, nenhuma tribulação eu passo sozinho. Eu encaro os momentos difíceis como aprendizado. Eu não me entrego nos momentos difíceis, porque nenhum momento difícil é maior que o Deus que estava com Elias e o Deus que está comigo agora. Nenhum momento difícil ele chega para me parar. Os momentos difíceis eu vou aprender alguma coisa naquele momento difícil. É fácil? Não é fácil. A gente fica com os nossos sentimentos atribulados, a gente fica.
Pode demorar dias para passar? Pode demorar. Nós somos seres humanos, vamos ficar abalados com algumas coisas que acontecem, com alguma coisa que alguém fala para a gente, que alguém faz para a gente, com alguma coisa que acontece entre o círculo de amizade da gente. Tudo isso acontece, a gente é humano. Mas irmãos, em todas essas coisas, eu posso aprender alguma coisa, eu posso aprender. E o mais importante não é só aprender alguma coisa, é saber que eu não vou ser derrotado naquele momento. Porque não existe derrota na minha vida. Desde que eu nasci, já sou mais que vencedor em Cristo. Então, primeiro, tome a sua posição de filho de Deus, assuma ela hoje. Não deixe sentimentos virem abater você. Segundo, encare os tempos difíceis como aprendizado. Em terceiro lugar, saiba que Deus é maior que qualquer sentimento ruim. 1 João 3,20. 1 João 3,20. Olha só o que diz aqui nesse texto de 1 João. Quando o nosso coração nos condenar, ele está continuando o texto anterior. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Meu Deus. Por que eu não deixo a tristeza me abater? Porque a tristeza não me governa. Porque Deus é maior que o meu coração. Por que eu não deixo a angústia me governar? Ela vem, ela chega, me abate, ela me deixa um dia ruim, mas ela não me governa. Por que ela não me governa? Porque 1 João 3,20 diz que Deus é maior que o nosso coração. Deus é maior que os nossos sentimentos. Você está com um sentimento às vezes ruim, as suas emoções abaladas, e você diz assim: agora não tem mais para mim, vou me esconder. Agora eu não aguento mais, esse mundo não é para mim, eu vou tirar minha vida. Não, Deus é maior que os seus sentimentos. Perceba que os sentimentos, irmãos, e a nossa humanidade é algo muito pequeno comparado à nossa posição de filho, que a gente governa com Jesus nos lugares celestiais. Se você quer saber mais sobre isso, venha mais nos cultos, para você saber a sua identidade, para você saber quem você é em Jesus. Irmãos, você vai entender que as lutas, elas são tão pequenas, que as coisas dessa terra são tão pequenas perto do nosso Deus. Agora, eu cheguei antes, estava ali conversando com os irmãos antes do culto, os irmãos me contando bênçãos, e é todo culto assim. E perceba que a nossa igreja não tem mais campanhas, não tem mais correntes, não tem mais um monte de coisas que nós tínhamos. E os milagres multiplicaram. Multiplicaram os milagres. Por que multiplicou os milagres? Porque cada um está entendendo quem é em Jesus. Irmãos, esse texto aqui é a cura para sentimentos, para emoções. Deus é maior do que o meu coração. Não tem gente que diz: siga o teu coração. Que diz que Deus é maior. Vamos seguir Deus, é melhor, né? Seguir o meu coração, às vezes eu estou com raiva, né? Às vezes eu estou furioso. Então não dá para seguir os sentimentos e emoções, tem que seguir Deus. Número 1, para vencer o sentimento de autopiedade. Quando alguma coisa vir dizer para você assim: olha, você é um miserável. Quando alguma coisa quiser dizer para você: você é pequeno demais, você não consegue, você não vai chegar lá, você é imperfeito, você é qualquer coisa ruim. Você primeiro, tome a sua posição de filho de Deus. Não, eu sou filho de Deus. Segundo, encare aquele momento como um aprendizado e não como uma derrota. Em terceiro, tenha bem claro na sua vida que Deus é maior que qualquer sentimento que você possa estar tendo. Deus é maior. Graças a Deus eu tenho uma habilidade com isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Tenho uma habilidade com isso. Eu já contei um monte de vezes aqui com os irmãos. Esses sentimentos ruins, eles não se criam, né? Como é que se diz? Não se desenvolvem na minha vida. Não se desenvolve sentimento ruim. E olha que a gente passa muitas coisas como ser humano, né? Às vezes eu vejo irmãos assim: pastor, ora por mim, porque eu não aguento, a pessoa está braba já um mês, furiosa um mês, com um sentimento de mágoa um mês, um ano. Meu Deus, irmãos, isso não traz nada de bom para você. Deus é maior que o seu coração.
Seu coração está com angústia, com mágoa, Deus é maior. Seu coração está com tristeza, Deus é maior. Mas o que eu faço, pastor? Não olha para ele, olhe para Deus. A verdade sobre nós, eu vou repetir, eu sei que a maioria de nós já sabe sobre isso. A verdade sobre nós não é o que eu sinto. A verdade sobre nós não é o que eu vejo. A verdade sobre nós é o que Cristo conquistou no Calvário por nós. Nós temos uma verdade, ande nessa verdade. A verdade é que eu e você reinamos com Cristo. Vamos orar juntos? Se você puder, fique de pé.